Olá, está no ar mais um Fala Vereador, o canal direto entre a população da capital e os seus representantes. Toda semana recebemos aqui no nosso estúdio um vereador para responder perguntas enviadas pelos porto-alegrenses, por meio das redes sociais do Legislativo no @CâmaraPoa. No início de cada semana, é informado no Instagram do Parlamento o vereador que irá participar da programação. No programa de hoje, recebemos o vereador Ayrton Ferronato, do PSB, segundo secretário da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre. Vereador Ferronato, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bom? Eu que agradeço o convite, deixar um abraço aos nossos telespectadores, aos porto-alegrenses, e dizer da minha satisfação de estar aqui mais uma vez na TV Câmara, conversando sobre coisas de Porto Alegre. E a ti, Gilberto, obrigado pelo convite de todos vocês. Vamos participar com alegria. A gente que agradece, vereador. Antes de tudo, eu já deixo aqui registrado, vereador, que desde que nós começamos esse programa novo, o senhor foi o que recebeu mais questionamentos, sinal da sua popularidade. É bom sinal. Aqui na capital. E a primeira pergunta, vereador, vai aparecer aqui no nosso telão, é uma pergunta do Albano. Como que o senhor se sente no 6º mandato de vereador, vai aparecer aqui, no 6º mandato de vereador, sendo um dos parlamentares mais antigos aqui da nossa cidade? Bom, eu assumi aqui na Câmara em 89, né? Lá se vão 34 anos mais. E desde lá, a gente vem trabalhando por Porto Alegre com uma intensidade bastante grande, né? E o pessoal, o porto-alegrense, o eleitorado de Porto Alegre, dá sinais de que aprova o meu trabalho. Até pela quantidade de mandatos e reeleições que eu tive, que alcancei. Isso, amigo Albano, mostra que estamos no caminho certo. E o vereador de Porto Alegre, ele tem que ter um olhar todo especial para as coisas do dia a dia da cidade, né? Coisas da tua rua, da vila, do bairro, da cidade, né? Mas tem que ter um olhar todo especial também para o conjunto da cidade e de todos os porto-alegrenses, né? E aqui eu tenho apresentado desde uma atenção, dado uma atenção toda especial às demandas que chegam no gabinete, né? Tenho acompanhado muito de perto e dado a resposta sim ou não, mas tenho também olhado para as coisas que alcançam a cidade toda. Então eu tenho a satisfação de dizer que apresentei projetos aí que têm sim um alcance para a cidade, muitos deles inclusive foram copiados em outros municípios aqui do estado, alguns foram copiados em nível nacional, então a gente está aí contribuindo para a cidade, né? E até propondo sugestões e ideias de alcance bem maior. Portanto, eu me sinto bem, sou um dos vereadores mais experientes aqui da Câmara, sei que tenho respeito dos meus colegas vereadores e vereadoras. Quando eu falo muito sobre questões que tenho propriedade, que conheço o assunto. E, portanto, com isso a gente contribui por Porto Alegre aí. E eu estou tranquilo, bastante bem. E não posso deixar de agradecer o eleitorado de Porto Alegre, que tem me reconduzido tantas vezes aqui no Parlamento de Porto Alegre. Vereador, em uma outra oportunidade conversei com o senhor comentou referente a como que funcionava a comunicação com os cidadãos, eleitores. Há anos atrás, o senhor comentou que o senhor recebia cartas, algo que hoje a gente raramente ouve falar em carta. Em relação a essa diferença, como é que o senhor se adaptou agora com redes sociais, inclusive esse novo programa aqui, onde o cidadão pode enviar o seu questionamento, a gente faz através essas perguntas vindas do meio virtual. Como é que é para o senhor, enfim, essa nova realidade, esses novos tempos? Bom, em 1975, lá se vão quase 50 anos, eu assumi como na Contadoria Geral da União. Fui técnico em contabilidade, depois fui contador. E era o segundo lugar e espaço local de trabalho que tínhamos informática, tínhamos computadores.
E eu logo depois passei a ser chefe do setor de contabilização eletrônica do Ministério da Fazenda. Então eu atuo há muitos anos na área da informação, né? Com o advento da internet, as coisas facilitaram ainda mais, né? Portanto, hoje as coisas mudaram. No passado, tu mandava correspondências que ainda hoje o cidadão gosta de receber, né? Tu mandava correspondência informando as tuas atividades, o que tu fez, né? E era através dela que tu mandava correspondência que tu recebia os retornos. Ó, Fernando, tá certo, tá errado, faz isso, faz aquilo. Muita sugestão, né? No passado, nós tínhamos o velho telefone fixo, que a pessoa ficava com aquele telefone durante 10, 20, 30 anos. Então, tu tinha um número de telefone que era uma facilidade também de comunicação, o que isto hoje não acontece. Hoje é uma mudança bem maior de número de telefone de pensamento celular das pessoas, né? Mas as redes sociais, a internet, né, a informação, né, ela chega bem mais fácil, rápida e sem custos, ou custo muito baixo. Porque no passado tu manda 10 mil cartas, 12 a 13 mil reais. Não tem como segurar uma coisa dessa, né? Hoje o custo é quase zero. Então a facilidade da informação com o eleitor e com o porto-alegrense é muito mais rápida, ela é mais fácil, ágil, instantânea e de baixíssimo custo. Portanto, as coisas mudaram hoje para melhor. E hoje nós temos a possibilidade de nos informar muito mais facilmente e também de informar o cidadão, né? O que nós temos às vezes, uma facilidade bastante grande da crítica pela crítica, que temos que aceitar, e aceito e respeito, né? Mas às vezes se recebe uma enxurrada de crítica que não tem o menor cabimento. Por quê? Porque ouviram falar de alguma coisa que nunca existiu. Então, as coisas melhoraram, isso é bom, temos nossas dificuldades, mas por outro lado temos uma facilidade de acesso aos nossos porto-alegrenses muito maior, isso é bom. Perfeito. Vereador, vamos partir para a segunda questão, vai aparecer aqui no nosso telão. É um questionamento do Douglas. Ele quer saber referente a uma lei de sua autoria. Explique sobre a sua lei, vereador, que garante que pessoas com 60 anos ou mais escolham a sua unidade de saúde. Foi um projeto também, que hoje lei, que teve uma bela repercussão. O que nós tínhamos, e muito ainda acontece até por desconhecimento. Existe um cidadão que mora aqui na Rua A, e ele é designado, tem o seu posto de saúde, entre aspas, escolhidos pelo poder público, na Rua C, né? E este meu projeto começou pelo seguinte: uma senhora idosa morava numa Rua X, e ela tinha um posto de saúde que atendia numa distância razoável, né? E através do georreferenciamento se chegou à conclusão na prefeitura que o posto mais próximo da casa dela não seria aquele, mas seria um outro. Só que esqueceram de avaliar que naquele posto que ela tinha, que usava anteriormente, tinha uma linha de ônibus que passava a parada a 15 metros da casa dela, e que ela desembarcava em frente ao posto de saúde original. Com a mudança proposta pela prefeitura, ela passou até a usar um posto obrigatório, um posto bem mais perto. Mas, em contrapartida, ela tinha que caminhar diversas quadras com problema de joelho, pegar 2 ônibus para chegar naquele posto. Portanto, cheguei à conclusão de que, mesmo que haja uma definição do poder público, a pessoa acima de 60 anos e o deficiente, né, ele pode escolher o posto que mais entende mais fácil, né? Claro que a prefeitura ainda detém um poder de dizer, olha, aqui não pode curar, mas Deus sim, mas ela tem que explicar. Portanto, hoje temos esta lei em Porto Alegre que o idoso e o deficiente pode escolher
o posto, a unidade de saúde que mais lhe parece conveniente e talvez até mais fácil de chegar. Então é um projeto que teve bons resultados também, que foi copiado em uma série de cidades do interior, as cidades médias e maiores, né? Certo, vereador, a terceira pergunta, ela é sobre um problema bem latente à educação. É do Charles, vai aparecer aqui no nosso telão, vereador. Ele quer saber o que o senhor acha da carência de vagas em escolas infantis aqui de Porto Alegre. Sim. Bom, lá em 89, antes de 89, quando eu assumi, e lá se vão algumas décadas, né? Nós tínhamos aquelas velhas associações, ainda existem, associações de moradores. E as associações de moradores, além do serviço que prestava de atendimento à comunidade local, elas, na maioria das vezes, tinham espaço da nossa famosa creche, 89 e antes, né? Logo depois surgiu uma lei federal que definiu que é o município responsável pela escola infantil, até os 6 anos. Né? Como é que fez Porto Alegre? E foi a pioneira do Brasil. Porto Alegre, além das, entre aspas, creches que já tinha, as nossas escolas infantis, a Porto Alegre conveniou com essas entidades e associações comunitárias e contratou serviço de muitas entidades. Hoje nós temos, parece que em torno de 200, pouco mais, pouco menos, de escolas infantis, que não são construções públicas, não são obras públicas, são escolas das comunidades. E ela leva recurso para essas escolas. Paga, né? Financia as atividades de creche, foi muito bom. Deu certo isso. Só que nós vivemos num momento hoje que a situação financeira se deteriorou para muita gente, né? E hoje, e vem de algum tempo, a demanda, a busca pela escola infantil pública aumentou exponencialmente. Nós temos muita gente pedindo, nem a escola pública, que presta o serviço de creche, escola infantil pública, e nem a escola conveniada tem capacidade para atender tanta demanda. Todos sabemos que Porto Alegre tem em torno de 6.000 crianças fora da creche, da escola infantil. E a escola infantil, ela é fundamental para as famílias, né? A família, a mãe e o pai podem trabalhar, arrumar seus serviços, suas tarefas, ganhar o seu dinheiro, desde que encontre alguém que cuide de seus filhos menores, né? Se nós não temos escola infantil pública, não temos não, temos indeficiência. A mesma coisa acontece com a escola infantil conveniada. Chegou um momento que Porto Alegre não tem, entre aspas, a possibilidade de sair a construir escolas infantis em tudo que é espaço, em grande quantidade. Não tem capacidade, e se tivesse, demorava muito. E nós temos a escola conveniada, que também tem uma dificuldade enorme de convivência. São escolas que atuam, entre aspas, creche, atuam lá nas comunidades mais carentes. Não é de uma hora para outra que ela tem 50 vagas e vai ofertar um espaço de 100 vagas. Fica muito difícil e com isso dificultou bastante, porque Porto Alegre precisa aumentar as vagas. Porto Alegre tentou comprar vagas nas escolas privadas, mas encontrou uma resistência enorme de contratação, né? Hoje faltam vagas, é difícil a contratação de espaços, de vagas, e temos que buscar alguma alternativa para Porto Alegre. E acredito que o melhor dos caminhos seria
o conveniamento com outras escolas, desde que haja uma aceitação dessas outras escolas privadas, que também tem o seu limite de espaços, e para aumentar o espaço não é fácil, porque é uma demanda que vai e vem, né? Mas eu acredito que hoje o caminho seria alguma construção pública para suprir essas vagas. E tu vê que para atender 6.000 alunos não é uma pequena tarefa, não, né? Porque nós temos o custo da construção, mas depois nós temos algo que é muito maior, o custo da operação e da manutenção dessas escolas, né? Mas que é preciso, sim, Charles, um esforço concentrado da prefeitura, no sentido de buscar alternativa para isso, é preciso. E Porto Alegre tem gente capacitada aí, que sei que está debruçada nesse tema, e nós vamos aguardar. Acredito que é possível aumentar o número de vagas, sim, é possível, porque antes de mais nada é preciso, é necessário e é urgente, né? O número de crianças fora da sala de aula é muito grande. Vereador, agora para encerrar, vamos para o quarto questionamento, é do Vinícius. Vereador, ele quer saber qual que é a sua opinião sobre a privatização do DEMAI. Sim. Uma questão que causa bastante polêmica. Sim. Bom, eu, por princípio, por ideologia, eu não aprovo privatizações, porque eu acredito, eu sou servidor público desde 75, quase 50 anos. Eu acredito que o serviço público precisa prestar serviço público, né? E é claro que o Brasil, o país, o Estado, os municípios, eles foram criando entes públicos que, em exagerou na criação dele. Mas existem alguns serviços que são públicos e que precisam se manter público. E o fornecimento de água, porque a água para mim é sagrado. Eu não concordo em deixar com a iniciativa privada, não porque eu não acredite, não queira, eu não tenho resistência às empresas privadas. Elas prestam serviço de relevância para a sociedade, né? Com a busca do seu lucro. E o setor público não precisa buscar lucro, não deve buscar lucro, não atua pelo lucro. O setor público tem que ser eficiente, né? E o DEMAI sempre foi uma empresa de destaque no Brasil inteiro e em muitas partes do mundo. Portanto, a privatização do DEMAI eu sou totalmente contra. Hoje se fala que não é privatização, é parcerização da água, estou falando, né? Da água. Como é que se faria? O DEMAI iria captar a água, tratar a água, esse é o projeto, e fornecer para uma empresa parceira que distribuiria, né? O problema é que se o DEMAI vende água por 100 reais, a 10 reais, a cada 5.000 metros cúbicos, não se tem uma segurança de que não haja um grande aumento, como aumentou em diversas partes, principalmente o país. E mais o mundo hoje, na esmagadora maioria das grandes cidades de países, e no Brasil também, mas vamos falar dos países altamente desenvolvidos, aquela privatização, parcerização que fez há algum tempo atrás, hoje estão revertendo. Essas cidades estão voltando a administrar o serviço de água. E Porto Alegre tem uma prestação de serviço de água bastante interessante. O que se diz? Falta recursos. Recursos, num bom montante, tem. E mais, nós temos também a capacidade de contratação de empréstimo. E mais, eu já ouvi comentários, não, porque a burocracia, né, demora. Demora porque nós temos legislações aí que exigem uma prestação de serviço que tenha bastante transparência e correção.
E por outro lado também, né, ela demora porque temos uma legislação que é bastante truncada, difícil. Eu fui professor de licitação pública nos meus tempos, entre outras matérias, na licitação pública. E nós temos sim umas amarras aí na licitação que é muito complexa, que atrasa bastante. Se há demora, vamos modificar a lei, mas não modificar todo o sistema do fornecimento da água, que precisa ser fornecido, na minha visão, pelo poder público. Deixa a iniciativa privada com as suas atribuições, atividades aí, que está bem, né? Vereador Ferronato, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas eu deixo o espaço agora aberto para o senhor, enfim, enviar uma mensagem para os seus eleitores, para a população, algum projeto que o senhor queira destacar para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a ti, meu querido Gilberto, a todos vocês, aos nossos telespectadores, dizer que nós estamos às ordens aqui na Câmara, como sempre estive, né? E eu quero mencionar essa semana um projeto meu que foi aprovado na comissão conjunta, numa reunião de comissões que nós fizemos nessa semana passada, né? Que é lá em 89, 90, eu apresentei um projeto de lei que este foi um dos projetos que o Brasil, quase todos os municípios brasileiros copiaram. Que foi a isenção do IPTU para aposentados e pensionistas com até um imóvel e até 3 salários de renda. Esse projeto hoje no país beneficia milhões de brasileiros idosos. E eu não me canso de dizer que foi um dos projetos daqueles meus que mais repercussão teve positiva pela quantidade de pessoas que ajudou em Porto Alegre, no país, no estado e no país. Isenção do IPTU, aposentados e pensionistas. Muito bem. Num determinado momento aí, se eu não estava aqui na Câmara, se disse o seguinte, a partir de um determinado valor. Então, tu tem isenção e você tem um imóvel até X valor. Só que eu disse lá, quando apresentamos o projeto, que na verdade uma pessoa idosa pode ter recebido de herança um prédio de um valor mais elevado. Por que cobrar a diferença? Mas cobrar. E nestes últimos tempos eu recebi e vi e acompanhei como é que se decidiu na prefeitura. Tu tens um imóvel até um limite X. Tu tem mais de 60 anos, aposentado, pensionista, deficiente, que tenha um imóvel só, ganha até 3, tu não paga o IPTU. Se tu tiveres um box, no máximo, um box de estacionamento. Como é que nós estamos colocando a minha lei que foi aprovada, vamos votar no plenário? Que na verdade terá isenção do IPTU mesmo, aposentado e pensionistas com até 3 salários de renda que tenham um imóvel, e que possa ter até 2 boxes de estacionamento. Por quê? Porque, na verdade, quando ele comprou o seu imóvel lá no passado, ele comprou um imóvel com 2 boxes, né? 2 lugares de estacionamento. Que prejuízo tem tu dizer, bom, mesmo assim tu não paga IPTU? Por quê? Porque isso aí foi da negociação que fez no passado. Então a nossa lei hoje vai ser aprovada, acredito eu. Ela vai estender ainda mais a amplidão, a amplitude da nossa proposta de isenção do IPTU para idoso. Ele vai ter o seu imóvel e pode ter até 2 boxes, e isso vai atingir bastante gente que hoje tem uma remuneração de aposentado que é bastante baixa, todos sabemos, e que paga imposto porque lá no passado, quando comprou seu imóvel, tinha 2 boxes. Como é que vai vender um box só para quem? Né? Então, acho que é uma proposta que tem sim um bom alcance e está sendo discutida. No mais, um abraço a todos e obrigado pela atenção de todos, né? E aqui as ordens. A gente que agradece, vereador, retorne sempre aqui à TV Câmara. O senhor é muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, as ordens também. Esse foi o vereador Airto Ferronato, do PSB.
Bom, o Fala Vereador de hoje está terminando, mas na próxima semana a gente volta com mais uma rodada de perguntas e respostas com os vereadores aqui de Porto Alegre. Acompanhe o dia a dia do Legislativo nas redes sociais do Parlamento e participe. É só acessar o @CâmaraPoa. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.